começo sempre com uma frase, só que agora eu vou começar um pouquinho diferente, tá bom? Eu começo sempre assim: Vini, conta pra gente quem é você na fila do pão. Eu sempre pergunto pra galera. Aí eu tô conversando com a minha esposa hoje, eu falei assim: mas você vai perguntar isso pra ele? Eu falei: vou. Cara, mas ele tá mais pro padeiro do que o cara que tá na fila do pão. Que posição na fila do pão? Eu tô vendendo pão, mano. Eu falei assim: pô, vamos usar isso aí, cara. Beleza? Vamos começar então. Vamos lá. Gente, eu estou aqui com o Vini Cavallari. E pra começar, Vini, eu sei que você não é o cara da fila do pão. Você já tá como padeiro, né? Todo mundo que a gente bateu um papo aqui, eles estavam na fila do pão e você tava entregando esse pão. Mas mesmo assim, conta pra você como que é estar à frente disso. Quem é você profissionalmente? Bom, faz tempo já, né? Tudo começou em 1982. Em 82, de repente, do nada, surgiu uma oportunidade de trabalhar com recreação. E quando eu falo do nada mesmo, porque assim, eu tinha tentado fazer engenharia, vi que não tinha nada a ver comigo, saí da engenharia e troquei por educação física, que era o que eu queria realmente. E aí eu estava perdido, né? Porque eu estava no primeiro ano de faculdade, mudando completamente de área, quando de repente me aparece essa... Estou te falando de 1982, né? Então a própria área já era muito amadora, não tinha profissionalismo nessa área. E eu nem entendia direito o que era trabalhar com recreação. Então me chamaram para ir para um hotel, bater papo com os hóspedes, sabe? Fazer brincadeira com as crianças. Mas a recreação já existia no Brasil? Não se falava. Você tem a recreação escolar. Isso sempre existiu. Né? E existe também um movimento aqui em São Paulo dos acampamentos e acantonamentos. Sim. Isso também, os acantonamentos recreativos educacionais, né? Existem já desde os anos 40, mais ou menos. Com o pessoal do... Paiol Grande. Isso. Paiol Grande é o mais antigo que ainda funciona. Exato. Né? Então a gente ouve falar, mas assim, essa recreação do dia a dia, essa coisa da recreação na festinha de aniversário, no hotel de lazer, no condomínio, isso não existia. Não existiam profissionais específicos de recreação. Sim. Eram pessoas que gostavam de trabalhar com isso. Sabe? Eu basicamente comecei a trabalhar a recreação hoteleira aqui em São Paulo, né? Antes de mim tinha assim, por exemplo, no hotel que eu fui trabalhar, tinha um cara que ele era eletricista. Caraca. E ele gostava de brincar com as crianças. Que louco, então, né? Assim, não tinha uma coisa mais profissional mesmo. Não se estudava para isso. Exatamente. Aí o mais interessante de tudo é que eu fui parar nesse hotel, comecei, sabe, um dia de trabalho, 2 dias de trabalho. No terceiro dia, sabe quando você olha no espelho para falar com você mesmo? Eu falei, gente, se é verdade que isso é uma profissão, essa é a profissão que eu quero para mim. Mas você se achou, se encontrou no primeiro dia, como que foi o impacto? Você conseguiu levar, como que foi? Na verdade a gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo. Se era certo, se era errado. Eu só fui entender quando eu cheguei lá. E o mais interessante é que me venderam um peixe e me entregaram outro. Me falaram que eu ia chegar lá só para ajudar a colocar em prática, que estava tudo pronto, tudo resolvido. Quando eu cheguei lá não tinha nada. Não tinha nada. Vamos sentar e pensar. Vini, o que nós vamos fazer? Como assim? Eu que te pergunto, né? Eu te pergunto, exatamente. Mas assim foi, sabe? Aos trancos e barrancos, as coisas foram sendo feitas. E a gente começou a fazer, e a testar, e a conseguir, as coisas davam certo. Porque eu me apaixonei muito rapidamente, sabe, Renê? Muito rapidamente. E aí começa, né? Quando você faz com o coração, cara, quando você faz com a emoção, acaba dando certo, né? E foi que foi desse jeito que tudo começou. 1982, recreação hoteleira, nem tinha essa nomenclatura, sabe? O hotel que eu fui é o Hotel Estância Barra Bonita, que é na cidade de Barra Bonita, no interior aqui de São Paulo, né? Muito famoso aqui em São Paulo. Bastante conhecido mesmo. Maravilha. Vini, agora conta um pouquinho, como que você vê a recreação hoje no Brasil? Ou na sua realidade de São Paulo? Tá, deixa eu fazer uma emenda aqui, né? Porque assim, conforme foi passando o tempo, eu te falei do primeiro momento, né? Mas conforme foi passando o tempo, eu comecei a ver algumas outras coisas surgindo, entendeu? Eu também comecei a investir em algumas outras coisas. Porque, por exemplo, o público estava ali. Ali no hotel, eu digo. Qualquer coisa que eu fizesse que não fosse concorrente com o hotel,
estava valendo. Sim. Então, por exemplo, teve hóspede que levou a gente para fazer festinha de aniversário. Sim. Teve hóspede que levou a gente para fazer recreação em condomínio, no condomínio eles moravam. Sim. Entendeu? Teve um hóspede que tinha uma empresa, levou a gente para fazer festa da empresa. Que massa. Então essas coisas foram começando a acontecer e as novidades foram surgindo. Cada coisa nova, cada coisa louca. Por exemplo, nessa época dos anos 80, começo dos 80, se você falasse assim para mim, Vini, vamos fazer recreação no hospital? Eu ia te chamar de louco. Eu ia falar, como assim, cara? Você tá maluco? Hoje no hospital. Hoje os doutores da alegria são uma realidade aí e comprovadamente, por estatística, eles ajudam na recuperação dos doentes. Sim. O trabalho deles. Então são coisas que toda hora surgem, coisas novas dentro da recreação. Né? E hoje em dia eu tenho visto assim, muita coisa nova. Indo agora para a pergunta que você me fez, né? Eu tenho visto muita coisa nova surgindo, muita coisa. Por exemplo, com essa coisa toda do virtual, vamos chamar assim de uma forma geral. Tecnologias digitais. Tecnologias digitais e etc. O Pelé, nosso amigo, fala muito disso também, né? Mas eu vejo que tem muita gente que acha, puxa vida, isso que vai fazer uma revolução. Não, é mais uma frente. Não podemos ignorar. De jeito nenhum, é uma realidade. Um garoto de 15 anos passa o fim de semana inteiro trancado no quarto. Aí no domingo à tarde ele vira e fala assim, passei o fim de semana com meus amigos. É verdade. É verdade. Porque virtualmente ele está com os amigos. É questionável? Mas não é uma mentira. Você percebe? Então, por exemplo, isso começa, no meu ponto de vista, isso começa a se tornar grave, ou delicado, ou difícil, ou complexo, a partir do momento que parte-se apenas para isso. Sim. Falando dos digitais, por exemplo, do mundo virtual. O garoto que fica o tempo todo nesse mundo virtual, aí ele está criando algum problema. Mas mesmo qualquer outra coisa que ele fique exclusivamente naquilo, também vai complicar um pouco. Então a gente tem que misturar. A recreação é boa nesse sentido. O leque é muito aberto. Ela te dá muita possibilidade. A recreação está presente em praticamente tudo já hoje em dia. Exato. Então você brinca sozinho, você brinca em pequenos grupos, você brinca em grandes grupos, você faz a sua recreação quietinho, sem movimento nenhum, você faz a sua recreação correndo, virando cambalhota, tropeçando, jogando bola. Você faz a sua recreação na frente de um computador. Ou você faz a sua recreação de frente para uma paisagem bucólica, maravilhosa. Sim. Percebe? É isso que é muito legal. Então é isso que eu vejo na recreação. Os profissionais precisam aprender a ser recreadores em todas as circunstâncias. O recreador, ele não é só um cara que vai lá, ele sabe fazer uma gincana e faz a gincana. Não, ele vai interpretar as necessidades do público dele. E de repente, quem estuda lazer sabe disso. A partir do momento que é forçado, que não é opção do próprio indivíduo, não é mais lazer. O lazer é espontâneo, né? A escolha é livre. Então você percebe, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que o meu recreando, olha que nome bonito, hein? O recreando. O que o meu participante quer, o que o meu recreando quer. Às vezes eu estou com uma proposta, mas ele está com outra. Sim. Então é isso que eu vejo muito. O poder de adaptação do recreador, às vezes, é pequeno. Ele insiste numa programação sem perceber que o público dele está querendo uma outra coisa. Mas aí você sente isso, por que falta no recreador para ter esse feeling? Eu acho que falta formação. Formação técnica, específica. Sim. Cursos, intercâmbios, sabe? Capacitações. Não só na área da recreação, mas capacitações para você lidar com pessoas, gerir pessoas também. Eu vejo, acho que, não sei se eu posso dizer ao contrário, mas eu vejo assim, as capacitações, os cursos de recreação precisam investir também no crescimento pessoal. Sim, isso é muito importante. Da turma. Não é somente ensinar a brincadeiras e jogos e vamos lá. É ensinar a trabalhar, é ensinar postura profissional, é ensinar o cara que ele não precisa fazer as mesmas atividades sempre, ele inventa, entendeu? Só quem já inventou uma atividade sabe o prazer que isso te traz. Maravilhoso, e quanto mais inventa, mais você quer, né? Claro. Explorando a criatividade, é fantástico. Eu comento isso bastante também com algumas pessoas,
Pô, René, mas como que eu vou criar um jogo novo? Cara, cria o primeiro. Vai dar errado. Vai dar errado. É o primeiro, não tem problema. Mas depois desse, sua mente vai abrir. Mas também o cara não vai achar que ele está inventando a roda. Né? Não é inventar, é você fazer uma remodelação Exato. dos jogos. Porque normalmente você vai trabalhar com o quê? Com busca, com competição, entendeu? Pergunta e resposta. Aí você tem uma estratégia qualquer, mas você vai misturar tudo isso de uma maneira diferente, colocando um pouco da sua criatividade. Eu acho que a criatividade é fio condutor de um profissional da nossa área. Tem que ser criativo, tem que fazer diferente, tem que fazer a mesma coisa de outro jeito. Exato. Quantos milhões de caças ao tesouro existem? Né? E você vai jogar, pô, nunca vi esse caça, fantástico. Mas é um caça ao tesouro que existe. Não deixa de ser. Deixa de ser. Os princípios são os mesmos. Hoje em dia os caras inventam umas coisas. Escape. Escape, O que é um escape? Pô, é uma adaptação de uma caça ao tesouro. Exatamente, né? Escape. Mas fica bacana. Tô fazendo um escape. É um pouco mais elaborado, mais complexo, algumas coisas, mas. É aquela história do Nutella versus o raiz, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Legal. E tem lugares que você não entrar com essa criatividade, você está fadado ao fracasso. Claro. Vai ficar na mesma coisa? Pá, isso aí eu não preciso. Tem gente, quem te contratou vai falar, pô, mas contratei para isso? E agora, indo na contramão, você me fez lembrar. A gente tem que ser criativo, sempre atividades novas. Mas também está acontecendo um movimento muito maluco na recreação, que é recuperar as brincadeiras tradicionais. O que você acha disso? Bom, em uma palavra só eu diria que eu acho sensacional. Mas na verdade, René, a gente cai numa coisa que a gente falou agora há pouco. A pluralidade. Entendeu? Essa coisa do resgate das brincadeiras antigas, dos jogos, etc., é mais uma vertente da recreação. Ninguém vai trocar o atual pelo antigo, o antigo não vai trocar nada. Nós vamos agregar. É mais uma coisa para se fazer. E por que eu acho sensacional? Porque toda a memória precisa ser preservada. Entendeu? Faz parte da tua cultura, faz parte da tua história, sabe? Então isso é importante, resgata, né? É fundamental, né? Eu vejo que muitos pais contratam uma festa infantil com brincadeiras tradicionais, mais para eles vivenciarem aquilo novamente e ter aquela experiência do que o próprio filho. Às vezes é pro filho também, mas muitas vezes eu fui em algumas festas que as mães e as tias do aniversariante brincando de elástico. E a aniversariante olhando assim, mas como mãe você consegue fazer isso? Pode crer. Mas, assim, e sabe as regras, né? Sabe a as criança regras, não sabe não ainda. sabe. Que é algo fantástico. Eu acho que isso é uma coisa muito boa para os pais. Poderem apresentar brincadeiras que eles brincavam e o filho se encantar com aquilo. Sem dúvida. Que é totalmente longe do mundo digital. E principalmente algumas oficinas, por exemplo, que existe a possibilidade da confecção. Sim. Fazer pipa. Nossa. Não é só empinar. É desde cortar o papel, quebrar a vareta, equilibrar o estirante, para dar tudo certinho, para ele fazer a rabiola. Fazer a rabiola, uma por uma, né? Aquela coisa toda. E isso é uma coisa muito legal entre pais e filhos, né? Para você levar adiante, etc. Tá. Bom, o resgate das atividades antigas, né? Eu acho sensacional. Eu acho que vamos falar na linguagem do dia a dia, é mais um jeito de brincar. Sim. É mais um jeito de brincar. Você falou da pipa, soltar a pipa. Quem solta a pipa? Você não vê uma pipa no céu. É verdade. Aí, mas você vai num clube que tem um momento de confecção de pipa, poxa, fantástico. E como você vê, já estamos encerrando já aqui sua participação, como que você vê o futuro da recreação? Como que você imagina, espera que seja a recreação daqui a 10 anos? Veja a recreação no ponto de vista visto pela sociedade. Você quer dizer assim, do ponto de vista do público em geral? Do público em geral. Ou do ponto de vista do profissional? Do público em geral. Que hoje o público vê, mas ainda não valoriza da forma que devida. Um público em geral, né? Às vezes e muitas vezes não conhece o que é recreação. Você vê em alguns lugares o pessoal... Então acho que a gente outra vez tem que bater numa coisa um pouquinho mais conceitual. Pera um pouquinho. Quando a gente fala como que o público vê a recreação, de repente você tem aquela coisa mais conceitual de pensar que qualquer momento, se eu sentar para ler um livro, é minha recreação. Sim. Não tem dúvida nenhuma.
isso é muito difícil comentar a respeito. É mais fácil a gente falar, se é por aí a tua pergunta, sobre como que se vê a recreação hoje, né? O público em geral vê, mas essa recreação dirigida. Isso. Uma recreação levada por recreadores. Exato, esse é o ponto. Perfeitamente. Eu sei que existe uma diferença regional muito grande aqui no Brasil. Sim. Aliás, com quase tudo, nossa cultura é pluralista, né? Mas você vê, por exemplo, aqui em São Paulo, você percebe muito claramente que as pessoas valorizam esse tipo de trabalho, sabe? As pessoas entendem a necessidade de um profissional que saiba desenvolver esse trabalho. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, você não vai para um hotel de lazer que não tenha uma equipe de recreadores. É quase que obrigatório, digamos assim. Né? Eu falo, até brincando, no tempo que eu comecei, ninguém tinha. Quem tinha estava um passo na frente. Hoje em dia, todo mundo tem. Quem não tem está um passo atrás. É exatamente isso. Entendeu? Mudou completamente, né? Então, eu percebo sim uma valorização. As pessoas pagam um recreador para estar na festinha de aniversário. As pessoas vão para hotéis que você sabe que tem recreadores. As pessoas mandam seus filhos para os acampamentos e acantonamentos. Eu vejo sim uma valorização desse profissional. Tá? Agora, a minha preocupação é que tem muita gente que é um tipo de profissional que assim não está preocupado com a sua própria capacitação, não está preocupado com o que está oferecendo, simplesmente acha que é chegar lá e fazer um monte de brincadeira, quando na verdade nós temos muito mais coisa na estrutura por trás disso. Por que essa brincadeira nesse momento para esse público? Aí você tem que estudar para responder essa pergunta. Aí que entra o profissional diferenciado. Exatamente. Então, esse cara que... sabe aquela história? Chama o filho do Zé, que ele é um cara meio engraçado. Ele brinca com as crianças de vez em quando em casa. Sabe, não é esse o profissional de recreação. Esse cara, ele pode se tornar um profissional de recreação. Ele pode começar assim. Ele começa assim e depois ele vai correr atrás da sua formação. Sim. Mas esse profissional que sabe o que entrega e que entrega coisa boa, ele é valorizado no mercado, sim. Tá? Se bem que existe uma valorização, eu pelo menos vejo uma valorização da existência, da presença, de ter, sim, mas não existe uma valorização no sentido real de valor, sabe? Sim. O recreador não é muito bem pago, ninguém ganha muito bem com recreação. Eu estou dizendo a monitoria de uma forma geral. Sim. Claro que você tem empreendedores, tem pessoas que partem para outros processos, né? Mas eu digo, o recreador, ele para o que ele faz, aí, achei o ponto exato. Para aquilo que ele faz, ele ganha pouco. Sim, para a importância do trabalho dele. Para a importância do trabalho, para o tamanho da responsabilidade, para a quantidade de estudo, formação, informação e atualização que requer. Entendeu? Então você investe muito na sua carreira e acaba não tendo tanto retorno financeiro, mas o retorno pessoal, isso é maravilhoso. Sensacional, né? não tem comparação. Não tem. Inenarrável. Só quem já sentiu é que sabe o que eu estou falando. Ontem, na sua palestra, uma recreadora virou para mim e disse assim: você comentou alguma coisa de que no dia que você for para recreação e você não estar feliz ali, cara, não é mais o seu lugar. Você, Renê, toda vez que eu vou fazer recreação, eu tenho a obrigação de me sentir feliz. Claro. E eu me sinto feliz. Claro. Porque eu sei que eu estou fazendo o que eu gosto. Às vezes... Você sabe uma coisa? Ninguém vende um produto no qual ele mesmo, o próprio vendedor, não acredita. Entendeu? Se eu sei que meu produto é ruim, eu não consigo vender. Como que eu vou vender a animação de mau humor? Eu não passo verdade. Não. A recreação começa em você. Maravilha. Vini, então, para fechar mesmo, uma mensagem rápida para quem está nos escutando aqui, nos ouvindo. Uma mensagem rápida, gente. Eu acho que assim, busquem, procurem, precisa se capacitar. Sim. Tem que estar à altura de tudo aquilo que a gente faz. A gente tem que saber oferecer aquilo que a gente pode oferecer.
E não é simplesmente chegar lá e fazer, entendeu? Agora, se você fizer bem feito, se você gosta do que você faz, e se você faz pelo prazer de fazer, a grana vai ser uma consequência natural. Sim. E você está na beira da felicidade, né? É só alegria, é muito bom, é muito bom. E eu vou falar uma frase que eu falei ontem na nossa palestra. Sim. Se você deixar a recreação fazer com você o que ela fez comigo, você tem uma grande chance de ser feliz. Maravilha, muito obrigado. Legal.